Em tudo dai graças. E em 1 aos Tessalonicenses 5,18, vejam o que diz. E eu vou procurar ser breve, mas desta vez eu vou confessar aqui uma coisa. Hoje vão começar os ensaios com as crianças para a peça que vão fazer no Natal. E então a minha mulher veio aqui e disse, olha, podes acabar ao 12:30, porque eu preciso de tempo para ensaiar as crianças. É a primeira vez na vida que ela me fala desta forma, porque é sempre, não te esqueças, não massacres as pessoas, não demores muito tempo. Mas eu não vou ligar ao que ela disse, eu vou cumprir com o horário e os irmãos que tiverem lá crianças depois esperarão até que elas acabem o ensaio. Amém? Amém? Amém. 1 aos Tessalonicenses 5,18. Em tudo, ouçam, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Como eu já disse, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando nós entendemos o significado da vontade de Deus, meus irmãos, nós percebemos que dentro das diversas situações, dos diversos momentos que passamos na nossa vida, das coisas que vêm à nossa vida, que fazem parte da nossa vida, que são parte da vontade de Deus, e aqui há uma característica que tem que ser básica na vida de homem e mulher, que é filho de Deus, que é a gratidão. E enquanto nós não entendermos isto, enquanto nós não percebermos isto, que a gratidão deve fazer parte da nossa vida sempre e sempre e sempre. Em todo o tempo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com Cristo Jesus. E isto deve fazer parte da vida espiritual, deve fazer parte da vida do homem e de uma mulher que acreditam em Deus e que dizem que vivem a vida para Deus. Amém. Então, porquê é que é importante, porquê é que devemos demonstrar esta gratidão ao nosso Deus? Porquê é que é importante nós termos uma atitude de ação de graças ao nosso Pai do céu? Porquê? Porque esta atitude mostra claramente a nossa posição de dependência de Deus. Isto demonstra que, ok, Deus Pai, eu estou aqui, eu dependo de Ti, eu sem Ti nada posso fazer, eu sem Ti não sou nada, mas contigo eu sei que sou muito, eu sou mais que vencedor. Amém! E ao mostrarmos esta atitude de dependência do nosso Deus, ao rendermos-nos a Ele, ao dizermos, ok, eu dependo de Ti, eu quero seguir aquilo que Tu queres para a minha vida, em tudo eu quero alegrar o Teu coração, então é a mesma coisa que dizermos, é a Ele que nós devemos a nossa vida, é a Ele que nós devemos o nosso sustento, é a Ele que nós devemos tudo aquilo que nós somos. Amém! E alguns agora poderão dizer, e com toda a lógica, ok, mas nós já sabemos isso tudo. E é verdade, nós sabemos isto tudo. Se estão à espera que eu traga algo de novo, eu não vou trazer algo de novo. Agora eu vou trazer algo para vos despertar e para vos alertar que é importante não apenas sabermos, não apenas ter conhecimento aqui em cima, ou até mesmo conhecimento aqui, mas é importante aplicarmos isso à nossa vida diária. Amém? Aplicarmos, agirmos em conformidade, fazermos isso. Porque é bom nós dizermos que é importante isto, é importante aquilo. Não, isso claro que é. Não, isso tem mesmo. Não, isso temos que fazer. Mas depois logo a seguir, quando começamos a viver a nossa vida, fazemos tudo menos isso que dissemos. Estão-me a fazer entender? Espero que sim. Amém? Um autêntico espírito de gratidão é o resultado de uma pessoa que tem crescimento e desenvolvimento espiritual. Ou seja, é o resultado de alguém que não se alimenta de leitinho, como foi dito aqui no domingo passado, mas que come picanha cozida à portuguesa. É de alguém que é maduro, espiritualmente falando. Amém? Entrecosto também. Desde que
não tenha muita gordura. É de alguém que é guiado pelo Espírito de Deus e não pela vontade da carne. Quem não se desenvolve no seu crescimento espiritual não consegue entender o significado da gratidão. Quem está a ser alimentado apenas com leitinho, quem gosta apenas de beber leitinho, e por favor entendam-me o que eu quero dizer com isto, nível espiritual, não vai entender o significado da gratidão. Mas quem cresce espiritualmente, quem vai aprendendo e crescendo à medida que vai caminhando nesta caminhada cristã que nós temos, vai aprendendo e vai verificando que a gratidão é essencial nas nossas vidas a cada dia. Amém? Porque é que a gratidão é algo tão importante para Deus? Porque é que será que é tão importante para Deus a gratidão? Tão simples, porque a ingratidão desagrada o coração de Deus. É algo que entristece o coração de Deus, é a ingratidão. Então, se a ingratidão entristece e desagrada, então vamos usar de gratidão para com o nosso Pai do céu, sempre. Não só para com Ele, a gratidão, e já vamos ver mais à frente, também devemos ser gratos uns para com os outros. Amém? Agradecer a Deus em tudo significa que o que temos, o que somos, provém de Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E Tomé, chegou o teu momento agora. A gratidão que toca ao coração de Deus é aquela em que reconhecemos a mão de Deus em... Já está aqui, senão eu ia dizer. Naquelas coisas boas que vêm à nossa vida, não. Em todas as coisas. Em que reconhecemos a mão de Deus. Mas como é que eu posso reconhecer a mão de Deus neste problema de saúde que eu tive agora? Eu posso reconhecer a mão de Deus, porque no meio desse problema de saúde que eu tive, eu sei que Deus está lá e que Deus vai estar comigo para me ajudar a ultrapassar esse problema de falta de saúde. Amém. Então é tão bom quando nós, mesmo nas coisas menos boas que surgem na nossa vida, nessas coisas que nenhum de nós gostaria de passar, que nenhum de nós gostaria de viver, seja na nossa, seja na vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, seja nas pessoas que mais amamos e que nenhum de nós queria passar, mesmo sendo coisas desse género, nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos estar agradecidos a Deus, porque no meio disso sabemos que Deus está presente para nos ajudar a ultrapassar e a vencer. Amém? O exercício de gratidão faz com que o nosso muito obrigado se torne num eu te amo, Deus. E sabem, às vezes entre o marido e a mulher, acho que é mais o marido que diz, não, ela sabe que eu a amo. Porque é que eu preciso andar a dizer-lhe sempre que eu a amo? Não é? Já ouvimos várias vezes isso. As mulheres são... Pronto, não interessa. Agora que ser a mulher ser o marido. O nosso Deus sabe que nós o amamos. Mas Ele precisa de ouvir que nós o amamos. Amém? E nós precisamos de ouvir com os nossos ouvidos a nossa boca a dizer que o amamos também. Amém? Então é importante que o nosso muito obrigado se torne num eu te amo, Deus. Quando nós entendemos a importância da gratidão, certamente vamos dedicar mais tempo a agradecer, vamos dedicar mais tempo a louvar, vamos valorizar mais o tempo de louvor e de adoração em que temos aqui juntos como congregação também. Alô? Também o podemos fazer em casa e devemos fazê-lo, mas vamos dedicar mais tempo a agradecer, a louvá-lo, a adorar, do que a pedir ou a lamentar-nos por isto ou por aquilo, ou a perguntar por isto ou por aquilo, e o porquê disto e o porquê daquilo. Amém? Temos tantos motivos, meus irmãos, para agradecer a Deus. Tantos, tantos, tantos. Olha, o facto de estarmos aqui hoje,
com saúde. Mas não sabe o problema que eu estou a passar. Por isso é que está a dizer. Ainda assim, consegue estar aqui na casa de Deus. Amém? Damos graças a Deus porque a irmã Adelaide está aqui. Damos graças a Deus e louvo tanto a Deus por ver ali a ação também. E sei que Deus tem o melhor para a vida dela. Amém. Ela é uma filha de Deus, como a irmã Adelaide, como a irmã Adelaide que está ao lado, como a Bina, como a Cristina, como eu, como a Teresa, como o Paulo, como qualquer um de nós. Todos somos amados por Deus. Não há uns mais amados do que outros. Há uns que têm o trajeto de vida diferente de outros. Há uns que passam por umas situações que outros não passam. E outros passam por outras que outros não passam. Estão-me a fazer entender. Mas é importante que no meio disso tudo tenhamos um coração agradecido e consigamos olhar para Deus e dizer: Pai, eu no meio disto tudo, eu estou grato a Ti, porque eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que sem Ti eu não consigo nada, mas eu contigo eu vou chegar ao fim e eu vou vencer. Amém! Esta atitude é tão importante na nossa caminhada cristã, meus irmãos. Não apenas no dia da ação de graças, mas todos os dias da nossa vida. Amém? Temos mais facilidade em lembrar as coisas menos boas do que as coisas boas que nos acontecem. Verdade? Até temos mais facilidade em criticar quando alguma coisa está mal do que elogiar quando alguma coisa está bem. É ou não é? Pronto. E porquê é que normalmente lembramos mais facilmente as coisas menos boas do que as boas? Porque as boas, elas não deixam cicatrizes, mas as menos boas, por vezes, elas deixam cicatrizes, e cicatrizes bem profundas, que nos fazem lembrar mais tarde. Alô? Então, a gratidão, Tomé, a gratidão pelos seus presentes diários cura as cicatrizes que a vida, porventura, nos possa ter causado ou nos tenha causado. Então é importante que tenhamos gratidão por aquilo que temos hoje, por aquele lugar onde nós estamos, pelo sítio onde nós chegamos, por aquilo que alcançamos, porque isso é o remédio para aquilo que possa ter causado alguma cicatriz na nossa vida em relação ao passado ou até ao presente recente, mas que nós possamos ter esta atitude de gratidão diante de Deus. Queremos cura para essas cicatrizes, então seja grato. Amém. Seja grato em todo o tempo. Amém. A gratidão deve ser uma atitude natural de quem conhece a Deus. Ouçam, conhecemos nós a Deus? Até que ponto? Conhecemos daquilo que Ele está a fazer com o A, B, C ou D? Conhecemos daquilo que Ele operou no A, no B, no C ou no D? Ou conhecemos por aquilo que Ele já fez na nossa vida? Eu falava há 15 dias aqui à tarde e dava o exemplo de Jó. Jó, depois de ter passado por tudo o que passou, e todos nós sabemos a história de Jó, ele no fim dizia: agora eu conheço a Deus pelas minhas próprias experiências, por aquilo que eu vivi com Deus, por aquilo que eu pude aprender através daquilo que eu vivi na minha vida com Deus, e não por as experiências dos outros, não por aquilo que Deus operou na vida dos outros, mas por aquilo que Ele operou na minha própria vida. Amém! De que forma é que nós conhecemos a Deus? Conhecemos pelos milagres que Deus operou nos outros? Ok, é bom nós reconhecermos e sabermos, mas mais importante é nós conhecermos a Deus por aquilo que Ele está a fazer na nossa vida. Amém? Ser grato faz-nos olhar para o passado com gratidão e para o futuro com confiança. Queres olhar para o teu futuro com alguma confiança? Então ser grato nos dias de hoje. A gratidão faz-nos viver uma vida de alegria e contentamento no presente momento. E alguém disse uma vez: não são as pessoas felizes que são gratas. Embora muitos pensem, os felizes é que são gratos. Não, não são as pessoas felizes que são gratos. São as pessoas agradecidas que são felizes. São as pessoas agradecidas que são felizes.
Então eu quero ser uma pessoa agradecida, porque isso torna-me uma pessoa feliz. Amém! Seja grato, seja grato, seja agradecido com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, com tudo aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida. Mas eu queria mais. Caminhe, mas seja grato por aquilo onde chegou, até ao ponto onde chegou e por aquilo que recebeu da parte de Deus. Amém! Sabem que a gratidão desbloqueia a abundância da vida? Ela torna o que temos em suficiente e mais, ela torna a negação em aceitação, caos em ordem e confusão em claridade. Ou seja, ela pode transformar uma refeição num banquete, pode transformar uma casa num lar e pode transformar um estranho num amigo. Simplesmente a gratidão. E é tão importante, tão importante, tão importante na nossa vida, meus irmãos. A gratidão, Tomé, a gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Então nunca deixe de ser grato. E agora vamos ver alguns exemplos da palavra de Deus, alguns exemplos em como dar graças ao Pai foi o aspecto principal, foi a questão principal para que tudo o resto acontecesse. E o primeiro exemplo que vamos ver aconteceu com Jesus. João 11:41. Todos nós sabemos, ao ver este versículo, que isto trata-se de a história de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Há 4 dias que ele estava morto. E não vou contar a história toda, todos nós sabemos, mas todo aquele processo, Jesus estava longe, houve uma série de confusão, se Jesus estivesse lá ele não teria morrido, portanto houve muita coisa que aconteceu. Lázaro morreu e estava morto há 4 dias. Jesus chega lá e vejam o que diz aqui. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse o quê? Pai, graças te dou porque me ouviste. Pai, graças te dou porque me ouviste. Agora, deixem-me fazer aqui um parênteses. Jesus não poderia ter chegado lá e dizer, como disse, tirai a pedra, que ele disse para tirarem a pedra, antes, nos versículos anteriores, e a seguir dizer que eu estou aqui, eu cheguei a tempo, eu vou ressuscitar Lázaro, eu é que estou cá, eu é que vou operar o milagre, eu é que vou fazer tudo isto. Poderia ou não poderia? Tinha poder ou não tinha? Tinha todo o poder para o fazer, certo? Jesus é todo poderoso. Jesus tem o mesmo poder. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Mas Jesus ali não quis evidenciar-se a ele, mas em primeiro lugar ele disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Pai, graças te dou porque me ouviste. Ouçam, meus irmãos, quantas vezes? Vejam bem o que eu fiz. Não, eu fui, orei e não está mal nenhum. Nós dizemos que oramos e a pessoa, ouçam, nós podemos orar, mas quem opera o milagre é Deus. Amém, é Deus. Nós dependemos dele. Devemos ir e fazer conforme ele nos indicou, mas fazermos em seu nome, e nunca esquecermos de dar graças a Deus, Pai. Amém. Já o cantámos aqui nesta manhã e não devemos esquecer isso. Jesus evidenciou o Pai, deu-lhe graças. E ouçam, filhos que estão aqui, honrem sempre os vossos pais. Apreciem os vossos pais. Mas o meu pai não é perfeito. Não há pais perfeitos. Assim como não há filhos perfeitos também. Mas honrem os vossos pais. Esperava ouvir um amenzinho de alguns filhos que estão aqui ainda. Alguns já são filhos sem os pais, porque os pais já faleceram. As palavras de Jesus foram de gratidão.
Ele fazia questão de mostrar que ele, como filho, tinha um coração de gratidão muito grande para com o seu pai. E ele demonstrou-o ali, não só naquela altura, houve mais situações. Há bocadinho, quando estávamos aqui, o tempo de celebração da ceia do Senhor, tomou o pão e o vinho, e tendo dado graças, o partiu e repartiu pela multidão. E tendo dado graças. E vamos ver mais exemplos disso. Os anjos também são gratos. Está lá em Apocalipse 4:9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então vejam que os anjos dão graças a Deus. Jesus, no seu ministério, dava graças a Deus. Então, isto é alguma coisa que Deus determinou para cada um de nós. Amém. Salmos 50:14 diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ser grato é uma grande virtude. Quantas vezes nós investimos em pessoas, nós damos da nossa vida, nós... Ia dizer uma coisa, mas não digo. Investimos da nossa vida em pessoas, estamos lá nos momentos em que elas precisam, às vezes a horas que não são as melhores horas, mas estamos sempre disponíveis. Simplesmente porque há alguma coisa que correu menos bem, alguma coisa que surgiu, alguma coisa que não foi assim tão boa, e simplesmente essas pessoas desaparecem, sem deixar rasto, e nós ficamos assim: bolas, o que é que eu fiz? Bolas, o que é que fizemos? Quantos de vocês é que já aconteceu isto? Investirem em pessoas, investirem. A que é que se chama isso? Ingratidão. Ingratidão. Então, que isso sirva de lição para nós, para com aquelas pessoas que uma vez ou outra já nos deram a mão também, já nos ampararam também. E quantas vezes é que demonstramos gratidão para com essas pessoas? É uma pergunta que eu coloco, ok? Eu não estou a pôr em causa se fizeram ou não. E todos nós já tivemos pessoas que nos ajudaram, pessoas que nos deram a mão, pessoas que estiveram lá naqueles momentos em que estávamos danados com tudo e com todos, e que fomos ir, e só aquela pessoa é que nos poderia ouvir, e ouviu lixo, ouviu tudo e mais alguma coisa. Estão-me a fazer entender? Se ainda não o fizeram, demonstrem gratidão para com essas pessoas também. Elas merecem essa gratidão. Amém? Tomé, a ingratidão é algo que não agrada a Deus. Eu disse isto no início, mas coloco aqui agora. E a ingratidão não deve fazer parte da nossa caminhada cristã. Em tempo nenhum. Mesmo naqueles tempos mais difíceis. Mesmo naqueles tempos em que temos vontade de fazer isto e aquilo e aquele outro. Respiremos fundo. Que possamos medir a tensão para ver se ela está baixa. Isto é uma brincadeira. Mas que tenhamos a atitude certa e que sejamos gratos. Amém. Nós temos que ser pessoas gratas e temos sempre que nos lembrar que isto foi uma ordem dada por Deus. Quando diz: ofereçam a Deus ações de graças. No Salmo 92, versículo 1 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E eu aqui pus só uma nota. É tão importante, meus irmãos, quando estamos no tempo do louvor e adoração, que não sejamos meros espectadores, ou que não digamos apenas está a ser um tempo bom. Apreciadores do tempo de louvor e de adoração.
admiradores do tempo de louvor e de adoração. Não, vamos ser participantes desse tempo de louvor e adoração. Ouçam, não estamos aqui a louvar e a adorar a B, C ou D. Não estamos a adorar ou a louvar a um qualquer. Estamos a adorar e a louvar ao nosso Deus, ao nosso Pai do céu. Então, de certeza que a atitude de alguns de nós, se Deus estivesse aqui presente em pessoa, de certeza que mudaria. Porque Ele está a ver-me. Deixa-me lá envolver. Estou-me a fazer entender. Só que sabem uma coisa, Deus está cá presente. Não está em pessoa, mas está em espírito. E Ele está cá. Ele está aqui. E Ele vê o que está dentro do nosso coração. Agora, tudo bem. Não temos que estar todos aos saltos. Não temos que chorar todos. Não. Mas louva o teu Deus. Adora o teu Deus. Aproveita da melhor forma o tempo de louvor e adoração aqui. Porque no momento em que tu o louvas, em que tu o glorificas, em que tu o exaltas e tu o adoras, algo Deus está a fazer na tua vida também. Amém? Então não desperdices esse tempo. Às vezes até parece que o culto já começou, mas ainda está no tempo de louvor e adoração. Não, não é ainda. Já está no tempo de louvor e adoração. Amém? Esperava ouvir um amém forte do pessoal do louvor, pelo menos. Obrigado, Susana. Eu pensava que estavas a dormir aí atrás, mas não estás, não. Vejam o que Paulo disse quando escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O que é que ele quis dizer com isto? Ele reconhecia com gratidão que o seu ministério, na realidade não era dele, mas dependia de Deus em tudo aquilo que ele fazia. Amém? Era Deus nele a operar. Amém? Então ele dizia, eu sou grato, eu tenho gratidão no meu coração, porque tudo aquilo que eu posso fazer depende dele, é por causa de Deus. Amém? Então há uma chamada de atenção para fazermos isto juntamente aqui e para fazermos nas nossas casas. E para fazermos na congregação, diz Salmos 35:18, dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Mas aqui não está uma multidão. Pode não estar uma multidão, mas está aqui um grupo de pessoas poderoso. Amém! Porque tem Jesus como o seu Senhor e acredita que Deus está neles através do Espírito Santo. Amém! Então, no meio da congregação e de uma congregação de justos, porque Deus justificou-nos através de Jesus Cristo, então nós podemos louvá-lo e engrandecê-lo. Amém! E sabem, outro exemplo é Daniel. E podes colocar, Tomé, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura, e o que é esta Escritura? Ou o decreto, como tem outras traduções. Daniel estava a passar por uma situação nada agradável. Ou seja, queriam fazer-lhe a folha, não tinham, isto falando no nosso português, não tinham forma de lhe fazer, porque não tinham nada em que o acusar, não tinham maneira de o conseguir acusar, então decidiram ir ter com o rei, pedir para fazer um decreto, uma escritura, em que determinasse que ninguém poderia fazer pedidos a outra pessoa qualquer ou outro Deus, a não ser ao rei. Como Daniel orava a Deus e pedia ao seu Deus, então iriam arranjar uma maneira de, ou ele deixava de fazer, ou ele não deixando de fazer, era certo e sabido que iria ser lançado na cova dos leões. Uma coisa agradável. Certo? Que boa notícia. Agora, uma pergunta. Daniel conhecia o decreto ou não? Sabia o que era o decreto? A Escritura? Sabia. Ele estava ao corrente de tudo. Agora vejam.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, quando se assina um decreto, o que é que quer dizer? Que esse decreto passa a ter efeito, validade, certo? Que pode ser executado a qualquer momento. É ou não é? Então, Daniel devia estar louco. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava o quê? Eu pensei que nesse dia ele tinha ido lá dizer: Deus, mas porquê? Porquê que permitiste que o decreto fosse assinado? Não foi. Não foi isso que ele fez. Dava graças diante do seu Deus, como era costume fazer. Então, o que é que eu depreendo disto? A situação que aconteceu, nada agradável para Daniel, porque o que determinava aqui é que ele iria ser lançado na cova dos leões, e acho que se vos dissessem assim: olha, meu amigo, se tu continuares a ir à igreja, tu vais ser lançado na cova dos leões. E isto, o primeiro-ministro vai assinar este decreto, portanto, ficaríamos: uau, que bom! Damos graças a Deus. Se calhar não era bem assim. Se calhar a primeira coisa: mas porquê é que isto chegou aqui? Porquê é que permitimos? Porquê é que agora? E porquê é que não sei o quê? E Deus, estás a dormir? Deus, não estás a ver que nós estamos aqui? Como é que é? Não cuidas do teu povo? Escuso estar a dizer que a vossa imaginação consegue imaginar muita coisa. Daniel não fez isso. Daniel não fez isso. Daniel deu graças no meio daquela situação. Amém. E o que é que aconteceu? Eu não tenho aqui, mas o que é que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões e foi estrelhaçado pelos leões. Foi? Não. Ele saiu de lá ileso. Então, que cada um de nós possa aprender, no meio da dificuldade, a dar graças a Deus, e mesmo antes de vermos a vitória sobre essa dificuldade, continuarmos, como de costume, a dar graças ao Pai. Amém. Parece uma coisa tão banal, mas não é. Tal como o pastor Paulo aqui dizia, do tempo da ceia, da celebração da ceia do Senhor. Não façamos das coisas que são tão importantes para a nossa vida cristã, não façamos delas banais, mas assumamos a importância que elas têm na nossa vida. Amém? Então, apesar de ter havido um decreto, Daniel ajoelhava-se e dizia graças a Deus. Ouçam, Deus, o Senhor, a quem nós servimos e adoramos, Ele quer ver a nossa gratidão expressa, falada e proclamada. E bem alto. Amém. Amém. Devemos ser pessoas que não têm dificuldades em demonstrar gratidão, pois isso é o que aprendemos com Jesus e com o apóstolo Paulo. A nossa conduta como cristãos tem que incluir sempre, sempre, sempre gratidão. Dizer graças a Deus não pode ser uma coisa monótona ou banal, mas tem que ser a verdade expressa do nosso coração. Não dizermos graças a Deus porque já é alguma coisa que... Não, dizer com a convicção, graças a Deus mesmo. E se eu estou aqui, é graças a Deus. E se eu posso fazer isto, é graças a Deus. E se eu posso ter a minha família reunida, é graças a Deus que eu dou, porque eu posso... Amém! E muitas outras coisas, amém! Em tudo, em tudo. Não é em algumas, não é na maioria, é em tudo nós darmos graças. Amém! Amém! Ele disse, vejam o que Paulo disse, e isto também para... Quando ele escreve esta carta aos irmãos da igreja lá em Tessalónica, que estavam a ser perseguidos, estavam a ser afligidos, estavam a ter uma vida nada fácil, e vejam o que ele disse: vocês estão a ser perseguidos, mas olhem, tenham a certeza de uma coisa, comecem a dar graças porque o triunfo final vai chegar. Vocês estão a ser perseguidos, estão a ser afligidos, estão a ser testados, estão na fornalha ardente. Mas ouçam, deem graças a Deus, porque vocês
vão alcançar vitória. Então, Tomé, seja agradecido mesmo nos tempos difíceis. Amém? Eu não estou a dizer para o Tomé ser agradecido, mas estou a dizer também para ele, só para ele não adormecer ali no computador. Sejamos agradecidos mesmo nos tempos difíceis. Amém? Ações de graças trazem à memória o que Deus tem feito por nós. E é tão bom trazermos à nossa memória. Não é lembrar a Deus, mas trazer à nossa memória tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, posso dizer, seja grato pela sua esposa, seja grata pelo seu marido, seja grato pelos seus filhos, sejam gratos pelos vossos filhos, sejam gratos pelos vossos pais. Mas, ponha os mas de lado e seja grato. Amém? Seja grato. Quer ver algo melhor? Invista. Invista, mas seja grato. Invista, mas seja grato. Amém? Salmos 116, 13 diz, e essa não está aí, eu creio, Tomé, mas tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, ou seja, eu vou ter gratidão pelo que Ele me fez. Romanos 7, 25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios 9, 15, graças a Deus pelo seu dom inefável. E depois em Colossenses 1, 3 e 12, e esta já está aí, Tomé. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, dando graças ao Pai que vos fez idóneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Depois em Apocalipse 11, 17 diz, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Amém. Graças, graças e mais graças e mais graças são o resultado de um coração agradecido e reconhecido. Temos nós um coração agradecido e reconhecido? Se não o temos, tornemo-lo num coração agradecido e reconhecido, porque o nosso Deus merece que cada um de nós possa ser grato a Deus. Lembrem-se que o nosso compromisso, principalmente, é com Deus. Porque todos os outros compromissos não serão postos em causa se o compromisso principal estiver em ação. Certo? Nós devemos ser comprometidos com... E agora poderíamos dizer aqui um rol de coisas. Certo? Mas se nós, em primeiro lugar, formos comprometidos com Deus, todos os outros surgirão de seguida. Alô, igreja? Então, Tomé, concentremos o nosso foco em Deus e não tenhamos problemas em dar graças a Deus. Na Bíblia vimos um episódio também em que todos nós conhecemos bem a história dos 10 leprosos. Podes colocar o versículo, Tomé? 10 leprosos que foram ter com Jesus. O que Jesus ordenou que fosse feito, trouxe cura a quantos? A todos, ou seja, aos 10, certo? 9 deles eram judeus, um deles era samaritano, era estrangeiro. No fim de todos verem que foram curados, 9 deles continuaram o seu caminho. Oh, boa, já não tenho lepra. Um deles apenas voltou para agradecer. Que vemos lá nos versículos que, pelos vistos, ok, obrigado. E vemos depois nos versículos que estão a seguir que Jesus inclusive estranhou só ter vindo aquele, e ainda para mais, admirou-se ainda mais por ser o estrangeiro, o que não era judeu, o que não era da terra, o que não era da família.
Foi esse o único que voltou para agradecer, para se prostrar aos pés de Jesus, ou seja, para reconhecer aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Porque todos os outros 9 foram curados da mesma maneira, mas seguiram um caminho que felizes que estavam, porque já estavam curados. Mas não interessa agora o reconhecimento ou a gratidão. Diz, os irmãos já devem ter lido, de caminho para Jerusalém passava Jesus, eu não vou ler. Aconteceu que indo eles foram purificados, a parte final. Depois, se virem o 15 a 17, Tomé, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E eu estou a realçar isto porquê? Jesus sabe. Jesus conhece-me. Jesus sabe que eu sou assim. Jesus importou-se ou não? Senão ele não estava lá isto escrito. Ele não tinha dito isto. Ele tinha, ok, estás a agradecer? Tudo bem. Peço desculpa. Estás a agradecer? Muito bem. Não. Ele perguntou, mas não foram os 10 que foram curados? As tais perguntas de Deus, como ouvimos no domingo passado. Ele não sabia que tinham sido os 10 curados? Sabia. Agora, mas não foram 10 os curados? Então e porquê é que está aqui só um? Os outros 9? Jesus reparou ou não reparou? Então estejamos nós mais atentos, porque Jesus repara, meus irmãos. Alô? É que Jesus é tão bom e é mesmo muito bom. Mas nós às vezes abusamos da bondade dele. Deixem-me, isto é de Jorge Elias Pinto, está bem? Mas nós às vezes abusamos da bondade dele. E como ele compreende tudo, como ele percebe tudo, como ele sabe tudo, nós vamos fazendo a vida da nossa maneira. E ele é que tem que entender tudo aquilo que nós fazemos. E da forma como fazemos. Mas ouçam, ele quer o melhor para a nossa vida. E ele fica triste quando vê que nós não caminhamos no melhor que ele tem para nós. Amém? Jesus ficou impressionado porque o único que era estrangeiro, que não era judeu, era o único a quem não ele esperava nada, foi o único que mostrou gratidão. Ele foi capaz de se atirar aos pés de Jesus e gritar, Senhor, obrigado, obrigado. O que é que Jesus disse quando perguntou ali os outros 9? Podemos subentender. Pensei que tinha sido eu que tinha operado o milagre, mas pelos vistos, eles acharam que conseguiram simplesmente porque fizeram o que eu lhes ordenei. E é verdade. Jesus não impôs as mãos, não lhes colocou o óleo da unção, não fez nada disso. Simplesmente mandou-os ir apresentarem-se ao sacerdote. E eles, o que é que fizeram? Ficaram lá quietinhos. Não, eles obedeceram e foram. E no caminho, para se apresentarem ao sacerdote, os 10 foram curados. A gratidão, Tomé, aproxima-nos de quem fez o milagre. Quer estar perto de quem faz os milagres na tua vida? Quer estar perto de quem é o Senhor da tua vida? Então sê grato, porque a gratidão aproxima-te, a gratidão coloca-te perto, mas a gratidão coloca-te ao colo daquele que fez o milagre. E não há melhor colo onde nós possamos estar. A gratidão dá-nos oportunidades maiores, a gratidão mantém a porta aberta, a gratidão mantém os céus abertos sobre a nossa vida. E quem não é grato, encerra o milagre naquele momento em que o recebeu. Acabou. Ponto final. Ouçam, nós queremos mais e mais e nós queremos estar ligados constantemente. Nós não somos daqueles que vimos, recebemos o milagre e vamos. Não, nós queremos estar continuamente perto daquele
que gera o milagre, que opera o milagre. Amém? Então sejamos gratos em todo o tempo. Sejamos gratos em todo o tempo e em todas as situações. Quem é grato dá abertura para outro milagre, para a próxima provisão e para o próximo cuidado. Estou mesmo a terminar. A ingratidão. E se nós percebêssemos isto um bocadinho melhor, a ingratidão, talvez fôssemos mais gratos, porque a ingratidão é um espírito pagão. Em 2 Timóteo 3, 1 e 2 diz: sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e profanos. Então, o espírito que mais dói ao coração de Deus é o espírito de ingratidão. Então, meu irmão, minha irmã, não seja ingrato em tempo nenhum. Mas eu não sou ingrato. Há muitas maneiras de nós sermos ingratos. Muitas, muitas, muitas. E uma delas é não demonstrando gratidão. Ok? Eu não sou ingrato. Demonstras gratidão? Ele sabe. Alô? Quem é de Jesus, quem proclama e diz que é do Senhor, quem é salvo, quem é nascido de novo, tem que ter um espírito de gratidão. É imprescindível para a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos no meio da multidão, no meio da congregação, uma atitude de reconhecimento, dizendo: Senhor, eu sou grato. Eu estou grato por tudo aquilo que tu tens feito na minha vida, por tudo aquilo que tu tens trazido à minha vida, por eu ter chegado onde cheguei, porque eu dependo de ti e só contigo é que eu consigo. Amém! A gratidão gera o milagre. Eu creio que já o disse, mas agora fica aqui no ecrã. Sabe o que aconteceu quando Jesus, e isto é o último exemplo, creio, quando Jesus decidiu alimentar uma grande multidão que o acompanhava, o que é que ele tinha para alimentar aquela multidão? 5 pequenos pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Sabem o que é que Jesus fez? Tomé, coloca lá, João 6:11. Então Jesus tomou os pães pequenos e tendo dado graças a Deus, distribuiu-os entre eles. Só uma pergunta, somos nós mais do que Jesus? Não, pois não. Se Jesus fez isto, volto a dizer, Jesus tinha poder para multiplicar aqueles pães? Claro que tinha. Mas ele primeiro deu graças a Deus pelo pouco que tinha. Ouçam, pelo pouco que tinha naquele momento. Tinha muito? Tinha pouco. Não vamos ter problemas de dizer, ele tinha pouco. Tinha 5 pães e 2 peixes. Se fosse para uma pessoa, não era pouco. Era mais que suficiente, certo? Mas para uma multidão daquelas, 5 pães e 2 peixes era pouco. Mas mesmo no pouco, Jesus deu graças a Deus e depois começou a distribuir. Porque ele deu graças com o pouco, Deus abençoou e no fim alimentou a multidão toda e sobraram quantos? 12 cestos. Aqui está o segredo do milagre. Agradecer por aquilo que é pequeno, desprezível aos olhos de muitos, pois Deus é fiel para fazer do pouco muito. Aquilo que tens é pouco, dá graças ao Pai. Há aquela teoria que muita gente ouvimos dizer, de muita gente que diz, e o Vítor tocou aqui nisso também. Quando eu tiver, aí sim, ouçam, se não aprendemos a dar graças pelo pouco que possamos ter, nunca vamos conseguir chegar ao muito, em condições para abençoar
e para ser bênção. E mais, pelo pouco dar graças e no pouco abençoar também. Porque é nosso dever e é nossa obrigação, como filhos de Deus também. Amém? Tomé, quem não agradece pelo pouco que tem, não está preparado para receber o muito e depois a seguir, então já ser grato. Não, não vai. Se não é grato pelo pouco, não vai ser grato quando tiver muito. Eu não vi ainda. Eu não sei se vou ter ou não. Não. Pela fé, eu posso não estar a ver, mas eu sei que vou ter. Não façam parte do grupo de ingratos. Deus quer gratidão de cada um de nós. Como é que nós podemos expressar gratidão ao nosso Pai? É uma pergunta e que eu deixei esta para o fim. Como é que nós podemos expressar? Está aqui, Tomé, Marcos 12, 30. Um versículo conhecido de todos nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, com parte do teu coração e com parte da tua alma, e com parte do teu entendimento e com parte da tua força, porque precisas da outra parte para fazeres aquilo que queres. Isto parece caricato o que eu estou a dizer, não é? Parece. Mas o problema é que muitos de nós agimos dessa forma. Nós amamos a Deus. Sim, amamos. Depende dos dias. Para termos lá o entendimento todo. Para termos lá o versículo, Tomé. Eu ainda não me fui embora. Não está? Aí, desculpa, Tomé. Falha minha. Pois não está. Não está. Eu não tenho aqui a cábula. Tomé, desculpa. Mas o que eu estava a dizer é, amamos a Deus, realmente, QB, amamos mais naqueles dias em que precisamos mesmo dele. Depois, colocamos lá o nosso coração todo, não bem todo, porque naquele dia há coisas mais importantes que se levantam. A nossa alma, cuidado. O entendimento, não, é preciso para uma série de coisas. Força, não, porque vou precisar dela para uma série de coisas que nesse dia eu tenho que fazer. Volta àquilo que disse há pouco. Quando nós amamos a Deus, de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, para tudo o resto que nós precisamos, Ele está lá para nos dar. E dá muito mais. Ouçam, e dá muito mais. Dá-nos forças que não são as nossas. Dá-nos capacidade que não é a nossa. Dá-nos inteligência que não é a nossa. Dá-nos coisas que nós próprios ficamos espantados. Certo? Então, meus irmãos, façamos isto. E quando fazemos isto, quando temos este amor, nós temos todo o desejo em vir à casa de Deus. Yep. Obrigado por essa. Yep. E que nem sempre isso acontece. Yep. Está a dizer isso? Diga lá. Veio sempre empolgado e com todo o desejo de vir à casa de Deus? Obrigado por essa franqueza. Às vezes não. Alguma coisa precisa de ser mudada para que haja esse entusiasmo, esse desejo, essa vontade de vir à casa de Deus. Mas as coisas fossem feitas de outra e não sei o quê. Ok, tudo bem. Em primeiro lugar, não há igrejas perfeitas. Estamos cá nós, logo aqui esta não pode ser perfeita. Certo? Mas não há igrejas perfeitas. Porque não se encontra humano nenhum que seja perfeito. Só houve um, Jesus. E mesmo assim foi criticado e quantas vezes posto em causa. Certo? Portanto, mesmo que houvesse aqui alguém perfeito, iria ser posto em causa e criticado na mesma, porque não era mais do que não estava acima de Jesus. Portanto, agora, cabe a cada um de nós, meus irmãos. Cabe a cada um de nós. E como é que podemos fazer isso?
Amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso entendimento. Mas isso eu nunca ponho em causa. Se não pões isso em causa, não podes pôr em causa o corpo de Cristo também e de te juntares ao corpo de Cristo, porque é importantíssimo para o teu crescimento espiritual. Amém? Somos dizimistas. Somos pessoas que têm prazer em dar, em ofertar, que não dizemos, lá vem outra vez o tempo da oferta. Olha, este hoje até falou muito bem, mas eu já tenho destinado o que... E a propósito, Vítor, falou, não falou? Damos graças a Deus pela palavra que o Vítor nos trouxe hoje, em relação aos dízimos e ofertas. Mas agora voltando, e agradeço, Vítor, mas voltando agora atrás. Falou bem, mas eu já tinha destinado isto e, ok, estou a ser desafiado. Não. É isto e não quero saber do que é que estás a dizer. E sabem que às vezes o não quero saber daquilo que estás a dizer, para a pessoa que está aqui, estamos a dizer, Deus não quer saber do que tu estás a falar comigo. Alô, igreja? Está a ficar muito silencioso. Envolvemo-nos na sua casa e na sua causa. E sabem que é tão importante nós estarmos envolvidos, nós fazermos alguma coisa na casa de Deus, nós não virmos apenas para receber, mas eu dou muitos abraços. Desculpem, não é nada contra as pessoas que estão à porta a dar abraços, não tem nada a ver com isso, porque essas pessoas estão a servir e estão a dar abraços, ok? Mas, eu dou, quando estou lá na minha cadeira, dou um abraço ao irmão que está ao meu lado, à irmã que está ao meu lado, e é importante, e ainda bem. Mas há mais coisas, se calhar, que Deus capacitou o irmão e a irmã, em que podem ser úteis para o crescimento da obra de Deus aqui neste lugar. Então vamos envolver-nos. Amém? Eu dou muitas graças a Deus, e já foi dito aqui várias vezes, há muita gente aqui que serve e que serve e que serve e que dá do seu tempo e bastante. Mas é assim, eu não posso deixar de apreciar uma família que vem de 60 ou 70 quilómetros, certo? Agora até estão ali escondidos. Não é? 60? 60? 70? Pois. Estiveram aqui ontem, estão aqui hoje, estiveram na quinta e cedo. Estiveram aqui hoje não à hora que nós viemos para o culto, mas bem mais cedo para preparar as coisas ali no bar, para chegarmos e podermos ter a meia de leite, o café, o pãozinho. Sabe bem? Sabe ou não? Não estejam com essa cara para mim, por favor. Mas sabe bem ou não sabe? Sabe muito bem. Por que não? Olhem, sim, o agradecer é importante também, mas por que não? Olhem, se calhar eu também podia servir nessa área, se calhar eu também podia dar uma ajuda, se calhar em vez deles virem tantas vezes a essa hora cedo para estar ali, se calhar eu também podia. Por que não? Alô? Quem fala no bar fala noutras coisas, noutras áreas, assistentes. É bom, não é? Ter alguém que cuidou, preparou ceia, cuidou de tudo. Eu estou a falar de aspectos práticos, mas ouçam, meus irmãos, a vida é prática. Ok? A vida é prática. Eu bato com a minha mão no peito, eu estou aqui, eu levanto as minhas mãos, eu faço tudo. Mas, por favor, não me peçam para fazer nada na igreja. Meus irmãos, alguma coisa está mal aí, desculpem a minha franqueza. E eu não quero, pronto, cada um tem a sua vida, mas há sempre, em alguma altura, se houver vontade da nossa parte, que nos podemos disponibilizar para fazer alguma coisa. Eu louvo a Deus pelas irmãs e os irmãos que vêm mais cedo. Hoje não temos cá o Raul e a Guida, porque foram para um casamento, mas que estão ali, pronto, foram, mas pronto, estão
A Cristina controla tudo, até sabe quem está online e tudo. Hein? Raul e Guida, vocês não têm falta. Estou a brincar. Hein? Mas estão os irmãos que estão ali na intercessão. Alguns vêm de bem longe. A irmã Anabela, que está ali, ainda hoje quando passei, só quando passei já ia onde não podia parar, e quando a minha mulher me disse, olha, está ali atrás a irmã Anabela, eu não consigo, aqui não posso parar mesmo, mas dou graças a Deus porque houve alguém que veio a seguir, a Susana, eu sei que vi chegar com... Porque a irmã Anabela, além de vir de tão longe, vinha a pé da Portela. Com certeza apanhou o 83 que ia para a Portela, certo? Não? O que vinha da Garda Oriente? Do 28. Está bem. Ouçam, irmãos, com isto tudo o que é que eu quero dizer? Todos nós podemos fazer mais um bocadinho. Se amarmos a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós iremos estar disponíveis para servir na casa de Deus. Servir a quem? Aos nossos irmãos e a quem nos visita. Àqueles que precisam de Cristo. Mas Cristo serve-se aqui. Não. Pode servir ali logo. Quem está lá a dar abraços à entrada e a dar os bem-vindos, está a servir a Deus e a servir às pessoas que vêm para a casa de Deus. Amém? Então, meus irmãos, a maior virtude que podemos demonstrar na nossa vida é a gratidão. Ouçam, é a gratidão. E lembrem-se que a ingratidão é fraca, a ingratidão é como que uma faca, é como que um golpe duro, é como que um espírito profano e perverso. Então não entrem nesse caminho da ingratidão. Nunca, nunca, nunca. Que não seja apenas no período da ação de graças ou do dia da ação de graças que nós enfatizamos isto na nossa vida, porque não precisamos de pregar sobre a importância da gratidão ou da ação de graças para nós sermos pessoas gratas e pessoas que damos a ação de graças a Deus em tudo na nossa vida. Mas é preciso lembrar-nos disso para que possamos a cada dia fazer isto na nossa vida. Amém? E termino com esta frase. E que cada um de nós possa dizer, se entender desta maneira, se não entender, ok, tudo bem. Eu dou graças a Deus por aquilo que eu sou, pelo que eu tenho e até onde Deus me fez chegar. Porque tudo o que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu dependo do meu Deus.